Gente, boa noite a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, que por algum motivo se interessaram por essa questão, que vai ser debatida durante esses dias. E a gente preparou uma apresentação do grupo do seminário, que eu vou ler para vocês agora, para vocês entenderem a contextualização de como que isso começou. Esse encontro é resultado de inúmeras reuniões entre coletivos autônomos de estudantes dessa universidade, que se uniram buscando reflexões e aprofundamento na questão da crise hídrica, diante do apagamento e distorção realizados pela grande mídia e pelo Estado. Entendendo a crise como uma oportunidade de reflexão e ação, acreditamos ser esse espaço uma oportunidade de encontro e troca entre pessoas que atuam na questão de diversas formas e em diversas escalas, desde a região metropolitana até a América do Sul, e também aquelas que têm o desejo de melhor entendê-la para a construção de uma reflexão crítica sobre os caminhos que a gestão da água está tomando. Acreditamos, assim, que esse encontro contribuirá para que as pessoas se organizem com a finalidade de agir para transformar a realidade. Bom, e a gente gostaria também de, primeiramente, agradecer a chefia do Departamento de Geografia, o Colângelo e a Sueli Furlan, e a todos os docentes que deram apoio, especialmente a professora Larissa, ao Orlando, que nos auxiliou em todos os procedimentos burocráticos necessários, a equipe do Núcleo Diversitas, especialmente o técnico Marcelo Gonçalves, pelo apoio audiovisual, e todos os CAs e coletivos que ajudaram nessa construção. Obrigada. Boa noite a todos. Público, membros da mesa presente. Quero começar dizendo que para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje com todos vocês, agradecer a oportunidade, o convite do grupo que está organizando o evento. Abrir um evento com esse caráter me parece algo bastante desafiador, essa responsabilidade. Quando eu vi a composição da mesa, eu imaginei que, sendo eu, o Mondragon também, mas da área acadêmica, poderíamos trazer elementos específicos da área acadêmica para pôr em diálogo com as experiências e, enfim, são sempre positivas as trocas e é legal quando a gente procura exatamente reconhecer o que cada parte tem a dar como contribuição nessa troca. Então, eu fiquei me perguntando qual seria a melhor maneira de eu estar fazendo essa conversa nessa mesa, nesse evento hoje. Em princípio, recentemente, eu realizei uma pesquisa sobre a indústria de papel e celulose, especialmente a indústria Suzano, e teria algumas questões para colocar sobre o processo de privatização da natureza a partir da Suzano. Mas eu acho que pensei que poderia ser interessante começar falando algumas coisas do ponto de vista mais conceitual, teórico, sobre a ideia de produção da natureza, de como a relação da natureza no contexto do capitalismo, enfim, algumas questões para a gente refletir, na verdade, talvez o que eu tenho a dizer agora não seja exatamente uma novidade para vocês. O que vem como específico da minha contribuição é um esforço, uma tentativa de organizar alguns argumentos no sentido de ajudar a gente a pensar juntos de forma crítica esse momento que a gente está vivendo, o que é que ele representa especificamente no sentido da relação com a natureza, e, desta forma, quem sabe, a gente ter mais elementos para politicamente nos posicionarmos e agirmos em relação a tudo isso. Então, discutir os negócios que envolvem a água, que é o propósito desse evento,
remete à necessidade de pensar a água como um elemento da natureza, mas que natureza é essa, né? Esse elemento da natureza que vem aparecendo como objeto de negócio é algo que, no contexto, né, da sociedade que a gente vive, é uma mercadoria como tantas outras, mas para aparecer como uma mercadoria, né, esse elemento da natureza, ele está sujeito a um conjunto de relações sociais, a processos vários que vão colocá-lo nessa condição, né, que então é reveladora essa condição do tipo de relação que temos com a natureza. Então, sendo mercadoria, né, às vezes a gente já acha que com essa definição nós já entendemos bastante do processo, né, o lugar da água, desse recurso no conjunto geral do movimento social, e podemos contrapor a essa relação, esse caráter com este caráter de mercadoria, outras relações que outros grupos, outras configurações culturais, outras formações sociais estabeleceram e estabelecem. Mas, antes da gente fazer, então, essa passagem mais apressada sobre a questão do conceito de mercadoria, eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar sobre ele melhor, né? Então, primeiramente, pensar sobre o conceito de natureza. O conceito de natureza que a gente conhece, aquele que é do nosso senso comum, ainda está, né, no contexto da sociedade, da nossa sociedade capitalista ocidental, ainda está muito referenciado por conceitos filosóficos, né, de longa data, que colocam a natureza como algo exterior ou como uma ordem que está dada, não é? Esta ordem dada, dependendo das referências culturais, ela tem um sentido que é referência para a ordem social. A ordem social deveria estar em harmonia, em diálogo com esse conjunto de processos físicos, biológicos, que a gente, né, na nossa sociedade ocidental, concebe e define como natureza. Então, essa maneira de compreender, já muito criticada, mas ainda guardando resquícios naquilo que nós pensamos, né? Essa maneira de compreender, de certa maneira, de certa forma, contribui para que aceitamos e incorporemos uma série de processos sociais como dados da natureza, ou seja, como algo que, em princípio, né, não é possível de modificar, não é possível de questionar. Então, o conceito de natureza é algo em relação ao qual a gente deve assumir uma postura crítica, pensar, refletir, e para ser um pouco mais clara no que eu estou querendo dizer, bom, se a gente está discutindo aqui sobre a água, nós de São Paulo hoje vivemos um momento de crise da água, né? Há todo um debate de onde vem essa crise, quem são os possíveis envolvidos e responsáveis por ela. Alguns argumentam que seria decorrência de fatos da natureza, do clima, né? Outros, criticamente, vão dizer que não, mas, mesmo aqueles que afirmam que não, que é decorrência de uma série de decisões, de o que fazer, como gerir esse recurso, né, quais os interesses envolvidos com a gestão da água, quando fazem a defesa dessa posição, estão querendo simplesmente distinguir o que é processo natural do que é processo social, mas aceita-se, então, que o que é natural, né, da ordem do clima, da ordem dos fenômenos, se choveu ou se não choveu, é algo que está posto, é uma ordem definida que está acima de nós e que, portanto, né, se fosse esta ordem a responsável por tudo isso, seria algo
que não teríamos muito o que contestar. Então, é sobre essa compreensão de natureza, né, como uma ordem dada, uma configuração que está para além de nós, é anterior a nós, diz respeito à essência do princípio da vida, que eu queria que a gente refletisse. Acho que vamos ter elementos, a partir da contribuição dos demais também, para pensar sobre isso, mas penso que, no contexto da nossa sociedade ocidental, essa compreensão, né, em geral, tem aparecido, né, de forma a mascarar os processos sociais, a dar legitimidade e justificar processos que são profundamente de ordem social. E a maneira como a gente enxerga e define a natureza, né, já é decorrência de como nos relacionamos, já é um resultado social, cultural, né? Então, estamos aí diante de um nó, de uma encruzilhada conceitual. Como é que, então, a gente sai dessa posição, né, que a gente está pondo em questão o conceito de natureza? Eu diria que a minha proposta, então, é usar, né, uma conceituação que não veio de mim, mas vem de autores como Neil Smith, entre outros, que vão propor que a gente pense o processo de produção da natureza. O processo de produção da natureza, né, como algo para a nossa reflexão, remete à necessidade de a gente, então, ver como a sociedade vai ser responsável, né, na sua interação, na sua relação com os vários processos biofísicos, com a materialidade, por conformar, né, esse ordenamento geral, né, desses fluxos de matéria e energia. E nesse processo de produção, tem a produção efetivamente que decorre dessa interação direta, muitas vezes de uma intencionalidade, de um planejamento, de uma projeção. Então, quando se escolhe fazer barragens, quando se escolhe fazer drenagens, quando se escolhe fazer o desmatamento ou o plantio de determinados, né, cultivos em um lugar e não em outro, todas essas intervenções têm um profundo significado de reorganizar esses fluxos, de redefinir essa natureza, mas essa produção, ela acontece num movimento que não é apenas decorrência da vontade e da intervenção da sociedade, mas tem aí, em diálogo com, né, em encontro, em convergência, em relação dialética com as ações dos homens, os processos de criação e recriação dessa materialidade, né, que tem determinações próprias, mas na medida em que estão sendo mobilizados e alvo de intervenção, estão em diálogo, sofrendo novos redirecionamentos. Então, no contexto da sociedade que a gente vive, eu diria que a proposta seria a gente tentar compreender o processo de produção da natureza no sentido mais amplo, tal como o Henri Lefebvre nos propôs entender o processo da produção do espaço, né? Relativizando, então, o conceito de natureza como algo já conhecido, de alguma maneira herdado do senso comum ou da filosofia, como algo que já está definido, anterior ao processo social. E, ao se pensar sobre essa produção, pensar um movimento dialético de uma produção que decorre da intervenção, de determinações que vêm da própria materialidade, que seria, então, o processo de criação e recriação da natureza, e a própria destruição criativa dessa natureza. É uma destruição que decorre dessas transformações que podem impossibilitar a continuidade de certos sistemas ou ecossistemas, né? Mas tem sido, no nosso movimento de intervenção sobre a natureza, essa destruição tem sido sempre um movimento que resulta em outras coisas.
E uma questão para a gente pensar, e uma provocação, é que, em geral, a gente tem discutido a natureza como algo dado, e quando fazemos a crítica da sociedade em relação como ela tem agido, né, sobre a natureza, a gente, em alguns momentos, fala de uma dominação, de uma destruição no sentido definitivo, de uma destruição no sentido que põe em risco, né, a continuidade da vida humana sobre a Terra. Então, na verdade, do que a gente está falando, o que realmente nos preocupa é uma destruição das nossas possibilidades de reprodução social na superfície da Terra. A natureza, enquanto uma série de processos de criação e recriação, né, da materialidade e da vida, nos atravessa. Ela pode continuar independentemente da nossa existência. Então, são questões mais amplas que eu estou colocando para a gente refletir, no intuito de uma provocação, né, para nos fazermos parar e pensar sobre o que é a natureza. E como ela, em cada momento da história, ela é decorrência, ela é compreendida e conformada a partir das nossas relações. Uma vez a gente entendendo e aceitando isso, na contemporaneidade, quais são as relações fundamentais que a gente poderia destacar para aprofundar essa nossa conversa, que começou falando da mercadoria, né, da natureza. O título da minha fala passa pela questão da privatização da natureza, mas a privatização da natureza, que tem nos atingido de forma muito intensa no momento atual, contemporâneo, nos atingido, digo, nós, sociedade, porque a natureza, né, em vários dos seus elementos, no caso a água, que é um elemento central que a gente vai discutir por esses dias todos, ela aparece, né, em muitos dos seus elementos como um bem comum, né, pensado na nossa sociedade como um bem comum. E, na medida em que vai passando desse lugar de bem comum, portanto, de usufruto de toda a comunidade, né, de possibilidade de acesso de toda a comunidade para o lugar de bem privado, esse deslocamento aí, né, ocorre em decorrência de vários processos, de vários interesses que estão em jogo, mas esse movimento, né, de bem comum para mercadoria envolve outras coisas além da privatização. Se tornar a propriedade privada é um primeiro momento, né, fundamental, né, neste contexto histórico que vivemos. Esse movimento tem relação com um impulso de buscar novas frentes do processo de acumulação de capital. Então, se privatiza, né, a moda do processo de acumulação primitiva que o Marx descreveu, se torna privado o que antes era, né, comum, ou de acesso à comunidade, à sociedade, mas, além de se tornar privado, esse bem, sendo mercadoria, ele torna-se algo alienável, poderia ser privado, propriedade de alguém, e não ser alienável, ou seja, objeto de compra e venda, na possibilidade de mudar de mãos, de circular, né? Esse é um outro momento, um outro caráter necessário nesse processo de produção capitalista da natureza, né? Nesse processo mais geral que a gente quer discutir e tentar compreender mais profundamente para, então, tomarmos a dianteira e pensarmos como interagir sobre isso, como atuar sobre isso, né? Além, então, do momento de privatização e de a possibilidade de ser alienável esse bem, né? A natureza também, na lógica, na perspectiva da mercadoria, é trabalhada como algo que pode ser fragmentado, né? Pode gerar objetos individualizados, porque essa circulação, essa alienação que está possível, né, dentro da perspectiva do mercado, é necessária também, para que isso se dê, é necessário também que essa natureza ela possa ser tratada como algo, né,
cosificado objetos específicos. Então, a água, a gente vai quantificar o volume da água, a gente vai poder medir, né? Quanto mais a gente avançar nos mecanismos para trabalhar isso no sentido de individualizar, não é a água no sentido geral, não são todas as águas, mas é aquilo, especificamente aquele volume ou aquela parte específica que a gente individualiza, que é alvo de comercialização. Além disso, na comercialização, a gente também, no processo de tornar mercadoria com o objetivo de comercialização, a gente também faz o movimento de abstração. A natureza, que na sua materialidade é algo concreto, portador de qualidades diversas, distintas, né? Vai aparecendo, então, num sentido mais abstrato. Então, a mercadoria água, no primeiro momento, aparece como se fosse um dado, né, que todo mundo já sabe do que se trata, que tem algumas características básicas comuns que se identifica, se reconhece, se precifica, e, com isso, podemos fazer o movimento dessa mercadoria, né? Não é a água conectada, enraizada com todos os outros fenômenos, não é a água no sentido de um fluxo de matéria e energia localizada aí nessas relações, mas é a água coisa, é a água porção, é a água quantidade, é a água que vem na garrafinha ou em outras formas de medida. E esse movimento, então, de tornar mercadoria passa pela privatização, pela alienação, pela individuação, pela abstração, né? Finalmente, por uma valorização por meio monetário, né? Precificação, e tudo isso vem com um deslocamento, um estranhamento. Então, essa água pode também estar em qualquer contexto temporal e espacial, né? Então, é possível pensar num mercado que vai tendo referências mundiais, vai tendo a possibilidade de interesses e agentes no mercado internacional estarem atuando e se relacionando e, na medida do possível, fazendo circular. Certos componentes, né, certos elementos da natureza não circularão com a mesma fluidez que outros, mas, assim como a terra, por exemplo, que já de longa data sofreu o processo de privatização, já conhecemos mais de perto, no contexto da sociedade capitalista, os mecanismos que envolvem a privatização desse elemento natural, né, a terra não é passível de transporte, mas ela pode circular por meio dos títulos de propriedade. Então, a minha fala, né, estava previsto algumas discussões sobre o que há de novidade na privatização, né? Então, no momento mais atual, contemporâneo, esse processo de tornar mercadoria, né, e que começa com tornar-se propriedade privada de alguém, de algum grupo econômico, etc., esse movimento tem alcançado um grau tal de abstração, né, que tem sido possível de realizar-se esse movimento por meio de uma série de papéis, né, papéis que tem, por exemplo, como no caso dos serviços ambientais, né, dos certificados aí que estão envolvidos com todos os mecanismos de desenvolvimento limpo, tal, e a indústria de produção de celulose faz monoculturas imensas de eucalipto, faz plantios, né, imensos de árvores de eucalipto. Essas árvores, ao longo do processo de crescimento, são organismos que vão captar carbono. Isso pode ser quantificado, isso pode ser comercializado, e isso objetivamente acontece mediado por um papel, por uma abstração que alguém fez esse cálculo, né, alguém imaginou, e é desta natureza que estamos falando. Esta é a natureza que a nossa sociedade tem produzido, essa é a natureza que conhecemos, porque é sobre ela que agimos, né? Então, a natureza, neste movimento de se tornar mercadoria, ela tem envolvido um grau de abstração que a própria informação
né, vai cruzando a nossa relação, a nossa compreensão da natureza. A biotecnologia, né, a manipulação genética, tem relação com a informação. Tudo que a gente sabe, conhece e produz a partir, né, da biotecnologia, os transgênicos, tal, passam pela manipulação de informação de um código genético, né? Então, finalmente, né, o que eu estou querendo colocar para vocês é que há uma relação que vai se complexificando com todos esses processos, né, químicos, físicos da materialidade, uma relação que, por meio dessa complexificação, está apontando na direção de uma abstração maior. A nossa relação vai ficando de um estranhamento, um distanciamento cada vez maior em relação a isso que conhecemos como natureza, vai ficando cada vez mais difícil de nos vermos nessa relação, né, como parte, como também elementos, né, parte dessa natureza, e com tudo isso, a relação com a natureza, a volta, o retorno, a reaproximação, né, assim como toda a discussão que o Marx faz do processo de consciência e do movimento de ruptura da alienação, a gente, para dar conta de construir uma outra natureza, a gente tem que exatamente superar essa separação. A gente tem, então, que fazer um movimento de compreender esse processo que eu nomeei de produção da natureza, para dar conta de ver exatamente esse movimento e como a gente vai caminhar no sentido de uma política, né, da natureza, no sentido de ver aí, enxergar, identificar todos os interesses envolvidos nesse processo e a nossa reaproximação, a nossa forma de negar essa abstração, essa alienação, seria a de politizar, né, todo esse processo. Então, para concluir, eu diria que, da mesma forma que o Lefebvre se depara com a problemática da produção do espaço e discute os processos da produção da cidade e vai nos dizer da necessidade de uma luta, vai identificar todo um movimento de questionamento desses processos e da necessidade de uma luta pelo direito à cidade, né? Eu diria que a gente também, no atual momento histórico, em razão do avanço desse processo de produção capitalista da natureza, que resulta, né, no aprofundamento da nossa distância da natureza, das nossas impossibilidades de usufruto, né, desses vários elementos que compõem a natureza, do sentido da natureza como, né, algo que uma ordem que poderia estar em convergência com o sentido, a direção geral que desejamos, né, para a nossa vida, para a sociedade. Em razão à busca de tudo isso, a gente também agora está diante da necessidade de discutir, né, o direito a um meio ambiente saudável, pode ser uma maneira de dizer, né, para não colocar, nesse momento, o direito à natureza no sentido mais geral, mais abstrato. O direito ao meio ambiente saudável como um primeiro momento, né, para dizer, olha, o que nos cerca, isso que está produzido, isso que fazemos parte, né, tem que ser algo que abrigue as possibilidades da vida, algo que abrigue as possibilidades da reprodução social da humanidade, né? E aí este movimento pode ser um movimento no sentido de buscar, a partir daí, dessa crítica, a possibilidade de produzir uma outra natureza, porque é disso que se trata. Nós hoje temos instrumentos técnicos que estão aí postos a serviço dos interesses do capitalismo, produzindo
e reproduzindo uma natureza à imagem do capitalismo, portanto, produzindo a mercadoria, né, natural, de várias formas. Nós, então, estamos diante do desafio de, como a história não volta, como não é o caso de a gente reconstruir comunidade, grupos sociais que estejam em sintonia, estejam com a maior aproximação da natureza, no sentido do que já existiu, né, temos que, então, reinventar, né, relações de maior proximidade, temos que aprender com aqueles que ainda estão aí e que estão, diferente da nossa sociedade capitalista, né, com uma relação de maior intimidade e maior proximidade, mas buscando, nesse movimento desse diálogo, a construção de algo que ainda não está aí posto nem definido, que é exatamente no horizonte de todos os recursos tecnológicos que dispomos hoje, do horizonte da capacidade de intervenção e transformação que dispomos hoje, sim, assumirmos que estamos produzindo, estamos criando e decidimos, então, a partir daí, o que queremos, que natureza é essa que desejamos criar e produzir. É isso.